Olá, a nossa aula de hoje é a aula de Química número 6. Então iniciaremos aqui falando de alguns produtos, principalmente os produtos agrotóxicos. Vejam aqui que temos um avião, na imagem, fazendo a pulverização de algum campo de lavoura, né? Então aqui diz que na década de 70, 60, teve uma evolução, né? Foi uma revolução verde porque os produtos agrícolas, os defensivos, foram liberados, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esses produtos foram diversificados, aí tem mais de 400 tipos, para que pudessem os agricultores colocar esses produtos na lavoura, né? Para combater aí os insetos, né? E um desses produtos é esse aqui, ó, os carbamatos ou uretano, né? Esses produtos, esse tipo de produto de veneno que está aqui no Baygon, né? Tem essa cadeia, né? Essa cadeia indicando aqui os seus componentes, né? Temos aqui oxigênio, um anel benzeno, né? Esse desenho aqui, né, é o principal componente da carboxila que tem aqui dentro do famoso Baygon, né? O nome popular é o Baygon. E um outro, né, pesticida é esse aqui, ó, Malathion, que é um organofosforato, né? Temos aqui a sua cadeia, temos aí o S, né, que é o enxofre, o P é o fósforo, né? Organofosforato, é o inseticida que é colocado aí nas lavouras para combater algumas pragas. Para reduzir o uso de agrotóxicos, né, desse tipo de agrotóxicos que falamos, alguns produtores procuram não utilizá-los ou diminuir, né? Para isso, ele precisa ter um controle, né, chama controle biológico, uma forma de diminuir o uso de pesticida e controlar algumas pragas. Não coloca aqui um outro animal, um outro componente, né, para combater o que afeta a planta. Temos aqui uma joaninha comendo os pulgões, né, uma forma de controle chamado controle biológico, né, sem precisar utilizar veneno. Coloca outro animal para combater o que está causando problema à planta. Outra forma também é ter uma diversidade de culturas, implantação produto. Plantar vários produtos para caso um pegue alguma doença, algum fungo, não passe para os demais, né, que é do outro tipo. É uma forma de controlar também o uso de agrotóxicos. Fazer armadilhas para pegar esse tipo de inseto, né? Fazer o emprego de feromônio, né, nas armadilhas. São substâncias do sexo atrativo, eles colocam aqui e atrai o macho ou a fêmea, né, para reduzir a quantidade desses insetos. E também a policultura, não precisa só agricultura, né? Coloca aqui a pecuária, né? Criação de animais, para diversificar também, né? Para não ficar dependendo só de um tipo de produto. Uma outra forma de diminuir o uso de agrotóxicos, né? Claro que regiões muito alagadas é necessário para ter drenagem, né? Então tá aqui, a drenagem é uma forma de deixar o campo mais seco e livre de algum 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 parasita, né? De parasitas, principalmente na raiz das plantas. Repetindo, ó, o uso de feromônio, né? Como armadilha, o uso aí de animais para combater uma praga. Uso também vírus, né? Algumas situações eles utilizam vírus para combater esse tipo de inseto. Coloca lá tipo um veneno, né? Um veneno biológico. Então transmitir uma gripe para esses
pra esse fungo. Aí coloca lá, passa esse vírus, que isso é prejudicial àquele determinado fungo, e é uma forma também de controle biológico. Tentamos também aqui os corredores agrícolas, claro que aqui é para reduzir, né, que os animais da floresta fiquem aqui no interior da plantação. Então faz um corredor agrícola, né, deixa uma parte de floresta preservada para que os animais naturais do campo, né, da floresta, não precisem utilizar aí a plantação, né, ou para se alimentar ou para fazer algo que normalmente fariam dentro da floresta. E claro, para uma plantação ter assim um crescimento vigoroso, né, precisa desses três minerais essenciais, que é o nitrogênio, tem o símbolo N, que tem N2, né, que é o gás de nitrogênio, o potássio e aqui o potássio é um K e o fósforo, que é o P, né? NPK, colocando aí na ordem NPK. Esses são os minerais necessários. Quando a planta estiver com dificuldade, pode estar faltando um desses minerais, que são os chamados essenciais, né? E claro, para que esses minerais possam favorecer a planta tem que estar num ambiente neutro, né? Variando, né? Um pouco ácido ou um pouco menos, dependendo do tipo de planta, ter água e esses minerais. Quando o terreno é muito ácido, né, que é algumas situações pode ocorrer no terreno, é necessário fazer a correção do pH. Correção do pH é que o terreno está um pouco ácido, então precisa fazer a calagem, né? Colocar o calcário ou óxido de cálcio comercial, cal virgem, né? Tem alguns componentes que podem ser utilizados, mas o principal utilizado é o calcário, né? O carbonato de cálcio. Ele é utilizado bem antes de fazer a adubação com a NPK e ajuda a corrigir, né, a acidez do solo. Antes de tudo, preparar a terra, é necessário fazer a calagem, né? Adicionar esse calcário, que tem o cálcio como principal componente, e também o magnésio, né, que é necessário para as plantas, para que ele possa receber um adubo necessário e a plantação ficar vigorosa e produzir. Como eu já falei, ó, aqui é um exemplo de colocar um chamado inseticida biológico, né? Coloca um vírusinho para matar esse tipo de lagarta. Já existe, né, esse tipo de controle biológico. E claro, o uso, como eu já falei, do NPK em excesso pode ocorrer a eutrofização, que é a quantidade excessiva, né, de nutrientes nas águas, né? Não pode dizer assim, ó, você fez a adubação em determinada área, choveu, essa adubação com a chuva, né? Ela pegou um leito de rio ou de uma lagoa, caiu dentro da lagoa, né? E os nutrientes com a quantidade bem maior do que o normal, quando cai uma parte onde tem água, as microalgas, as algas, as plantinhas, né, que tem lá dentro desse leito, né, dessas águas, vão se proliferar rapidamente. E essa proliferação a gente chama de eutrofização, né, o aumento excessivo do crescimento dessas microplantas. Então fica tipo isso aqui, ó. É o lodo, né? O chamado lodo, que as rios, temos aqui uma quantidade excessiva dessas microalgas, elas crescem rapidamente. Isso se dá porque tinha uma quantidade de componentes como esses nutrientes, né? O NPK, por exemplo, tinha uma certa quantidade. Quando algum agricultor fez essa adubação
e essa água correu para esse leito, para essa água, vai acontecer o quê? Um crescimento exagerado dessas plantas, né? Isso sim é eutrofização, ok? E claro, a eutrofização, né? O NPK e o NPK, o N é de nitrogênio. Então, a planta precisa muito de nitrogênio, está aqui. A ureia é esse componente que, nitrogenado, que tem o nitrato de amônia, né? Que tem muito nitrogênio. Ela é produzida em larga escala, né? O nitrato de amônia, que é a ureia. Esse componente aqui, ele é um pouco ácido, mas com a correção correta, ele pode ser utilizado nas lavouras. Então aqui ele fala que a cada 100 kg de amônia, né, nitrato de amônia, é necessário 62 de carbonato de cálcio para neutralizar a acidez do solo. Ou seja, você está botando uma quantidade de ureia no solo, mas ela é um pouco ácida, né? Então é necessário corrigir com os carbonatos de cálcio. Basicamente é isso, né? A cada 100 kg precisa de 62 dessa correção. Então essa é a nossa aula, bons estudos e boa prova.